Oi, pessoal. Na aula de hoje a gente vai fazer uma introdução sobre a anatomia humana. Então a gente vai falar quais as principais estruturas que formam o corpo humano, partindo da estrutura mais simples até a estrutura mais complexa. A menor parte que nós temos do nosso corpo são as células. O corpo humano ele contém aproximadamente 10 trilhões de células que trabalham de maneira integrada e que, dependendo do tipo de célula, cada uma tem uma função específica. Eu coloquei para vocês aqui alguns exemplos de células que nós temos no corpo, para a gente ver a diversidade e a especificidade de cada célula. Então, começando pelo canto superior direito, aqui nós temos uma célula de gordura, que é responsável pela reserva energética do nosso corpo. Abaixo nós temos uma célula do músculo cardíaco, uma célula do coração, que tem a função, logicamente, de fazer o movimento do nosso órgão. Mais abaixo nós temos uma célula que compõe os nossos ossos, uma célula óssea, tá? Então ela já tem um formato totalmente diferente, a especificidade totalmente diferente. Desse lado nós temos as células que formam o sangue, células vermelhas, né? Os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, as plaquetas. Mais acima nós temos um exemplo de uma célula muscular, também chamada de fibra muscular, são as células que formam os nossos músculos. E por fim aqui nós temos uma célula nervosa, um neurônio. Então são células, como a gente pode ver, são células com função e especificidade, no caso, totalmente diferentes e também o formato. Então dependendo do local, né, que elas estão, elas vão ter uma função diferente. E as células são as menores partes do nosso corpo. Quando nós temos uma união de células com a mesma função, uma união de células semelhantes, pessoal, nós vamos formar os tecidos. Então, quando nós temos um conjunto de células realizando a mesma função e com características semelhantes, a gente vai ter a formação de um tecido. No nosso corpo, os tecidos são responsáveis pela sustentação do nosso corpo. Alguns exemplos desses tecidos são tecido epitelial, que junto com outras estruturas forma a nossa pele. Embaixo nós temos exemplo de tecidos musculares. Então a gente tem aqui tecido muscular não estriado, também chamado de tecido muscular liso. Nós temos o tecido muscular estriado esquelético, que são os músculos que ficam abaixo da nossa pele e sobre o nosso esqueleto. E aqui nós temos um exemplo de tecido muscular estriado cardíaco, ou seja, o tecido muscular que forma o músculo do coração. Desse lado nós temos exemplos de tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, pessoal, ele é responsável por preencher os espaços do nosso corpo, ou seja, não deixar local vazio, tá? Então ele é responsável por preencher os espaços vazios do nosso corpo. Alguns exemplos de tecido conjuntivo: tecido cartilaginoso, próprio tecido ósseo, tecido conjuntivo fibroso, são exemplos de tecidos conjuntivos. Mais acima nós temos o tecido sanguíneo, que é formado pelos glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, as plaquetas, o plasma sanguíneo. Então, quando essas células com funções semelhantes se juntam, elas vão formar o tecido, no caso, o tecido sanguíneo. A união de tecidos vai formar os órgãos, tá? Então, os órgãos são estruturas formadas por um grupo, né, por uma união de tecidos. No corpo humano, os órgãos trabalham para garantir o funcionamento adequado do nosso corpo. Então, dependendo do órgão, ele vai ter uma característica, uma especificidade própria. Eu coloquei aqui alguns exemplos de órgãos do nosso corpo, mas nós temos diversos órgãos no corpo. Então, alguns exemplos dos órgãos que são formados pela união dos tecidos. Então, aqui nós temos o coração, que no nosso corpo é responsável por bombear sangue. Mais abaixo nós temos os rins, que são órgãos responsáveis pela filtragem do sangue. Desse lado aqui nós temos o cérebro, que é o principal órgão do corpo humano. Ele é responsável por comandar todos os movimentos involuntários do nosso corpo, através do sistema nervoso central.
E mais acima nós temos os pulmões, que são órgãos responsáveis pelas trocas gasosas do nosso corpo, trocar o oxigênio pelo gás carbônico. Então, como a gente pode ver, a gente tem diferentes órgãos de formatos diferentes e de funções diferentes. Esses órgãos eles trabalham em conjunto para garantir a nossa sobrevivência, o funcionamento do nosso corpo. Quando eu tenho uma união de órgãos, eu vou formar os sistemas. Então, os sistemas do corpo são constituídos por órgãos que juntos realizam funções essenciais para a manutenção da nossa vida. Cada sistema envolve órgãos que atuam para a realização das funções vitais, para manter a gente vivo. No total, nós temos, no nosso corpo, o corpo humano, ele contém um total de 14 sistemas, tá? Cada um com uma função específica. Eu coloquei aqui alguns exemplos de sistema, então, começando do lado superior esquerdo, nós temos aqui um exemplo do sistema respiratório, tem a função de realizar as trocas gasosas. Abaixo nós temos um exemplo do sistema circulatório, que é composto pelo coração e pelos vasos sanguíneos, que tem a função de bombear sangue e levar oxigênio e nutrientes para as células do nosso corpo. Nas próximas aulas, a gente vai estudar especificamente o sistema circulatório, o sistema respiratório e o sistema muscular, voltados, né, às alterações fisiológicas que ocorrem nesses sistemas com a prática regular de atividade física. Desse lado, nós temos um exemplo do sistema digestório, que é responsável pela absorção de nutrientes do nosso corpo. E aqui acima nós temos um exemplo do sistema genital humano, né, que é o sistema composto pelos órgãos genitais masculinos e femininos. Quando nós temos uma união de sistemas, nós vamos formar o organismo. Né? Então, a união de sistemas forma um organismo completo. No nosso caso, o corpo humano. Tá? Então, o corpo humano contém, como eu disse anteriormente, 14 sistemas que são interligados e funcionam, cada um dentro da sua especificidade, para manter o funcionamento do nosso corpo. Então, dependendo da forma como a gente estude o corpo humano, a gente tem uma infinidade de possibilidades. Então, hoje, pessoal, o objetivo era conhecer essas principais estruturas que formam o corpo humano, partindo da mais simples, que são as células, até a mais complexa, que é o organismo inteiro, né? No caso, o corpo humano.